Brasileiros no limite. Fila para regularizar o título de eleitor, fila para se vacinar. Por que será que todo mundo deixa as coisas para a última hora? Moradores da capital com medo do Aedes aegypti. Secretaria Municipal de Saúde intensifica o combate à dengue em Porto Alegre. Funcionários da Carris com medo dos ladrões. Nos 5 primeiros meses do ano, somente a linha T4 sofreu 39 assaltos. Grêmio vence Atlético Mineiro e sobe de posição. Inter perde para o Corinthians e vai para 16º lugar. E ainda... a entrevista de despedida de Jorge Fossati. O que temos disputado até agora, em termos de resultados, acho que é incontestável. O goleiro Renan volta para o Beira-Rio. A previsão de 0 grau na segunda-feira. E a agenda cultural de Porto Alegre para o final de semana. Boa noite, fique com a gente. Começa agora o Ubra Notícias. Os moradores do bairro Jardim Carvalho, zona leste da capital, ficaram apreensivos depois da confirmação de 2 casos de dengue na região. Um levantamento da Secretaria de Saúde aponta números preocupantes em relação aos focos do mosquito Aedes aegypti em alguns bairros. A pesquisa revelou que Porto Alegre tem um índice de infestação da larva do mosquito da dengue de 2%, ultrapassando o recomendado pelo Ministério da Saúde, que é inferior a 1%. Entre os 44 bairros mais atingidos na capital, o Jardim Carvalho registra uma taxa de infestação predial bem maior, de 4%, considerada de risco. O terreno baldio atrás da residência desta dona de casa preocupa toda a família, principalmente porque os 2 casos de dengue registrados na cidade recentemente ocorreram próximos dali. Não consegue sair catando, não tem tempo nem de limpar isso aqui. Sair catando latinha e pote aí pra ver, né? Me preocupa. Até porque tem cada mosquitão aí. Até parecia com os mosquitos da dengue, que a gente dá pintadinho assim nas asas. Para evitar que outros moradores sejam contaminados pela doença, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre quer impedir que a dengue se alastre na capital. Agentes de saúde estão fiscalizando cada residência e orientando a população sobre a importância de seguir alguns cuidados. Mas muitas vezes o trabalho não pode ser realizado. Morador do bairro há 50 anos, nunca havia visto tanta mobilização para combater os focos da doença. O aposentado sempre recebe os agentes de prevenção da dengue em casa, mas afirma que nem todos os vizinhos têm a mesma atitude. Em função da segurança, tem gente que não abre mesmo o portão, né? Tem medo. Quem não tem medo? Eu também tenho medo, no caso, mas como está bem explícito na frente, né? Apresenta documentação, então não tem o porquê. A capital nunca havia registrado casos de dengue contraídos dentro da cidade. Por isso, a Secretaria cogita a possibilidade de reforço judicial. Se for o caso, criar algum tipo de dispositivo legal, né, que permita que esse tipo de situação não aconteça. 47% das larvas do mosquito encontradas em 44 bairros de Porto Alegre estavam em vasos, potes, garrafas e em pequenos recipientes móveis. 19% em lixões, sucatas e entulhos de construção. Os serviços de saúde do município já estão em alerta para atender todos os casos suspeitos. Na capital, a Avenida Ipiranga, entre as ruas São Luís e Santana, vai estar totalmente bloqueada no sentido bairro-centro a partir das 9 da noite de hoje para a circulação de veículos. A via só vai ser liberada na virada de domingo para segunda. O Departamento de Esgotos Pluviais realiza obras no trecho. Os carros devem pegar a Rua São Luís, a Avenida Princesa Isabel, João Pessoa, até ingressar na Avenida Ipiranga novamente. Ônibus e lotações também terão os roteiros alterados. A IPTC vai estar no local orientando o trânsito. As rotas alternativas são as avenidas Protásio Alves e Bento Gonçalves. Uma sequência de assaltos a ônibus na Avenida Antônio de Carvalho, em Porto Alegre, deixa profissionais e usuários do transporte coletivo preocupados. A Brigada Militar confirma o aumento no número de ocorrências e os motoristas admitem que deixam de pegar os passageiros que consideram suspeitos. Na última quarta-feira, motoristas e cobradores realizaram uma manifestação na Avenida Antônio de Carvalho, zona norte da capital.
O ato aconteceu para sensibilizar as autoridades sobre a violência na região. Nos 5 primeiros meses do ano, somente a linha T4 sofreu 39 assaltos. Em todo o ano de 2009, o mesmo itinerário registrou 30 ocorrências. Segundo o Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre, os assaltantes costumam embarcar na esquina das avenidas Ipiranga com Antônio de Carvalho, pagar a passagem e aguardar o ponto final para realizar o ataque. Fica até engraçado, é cômico, nós temos nome, fotografia, endereço, só falta o celular para ligar para o cara e dizer para ele não me assaltar. A questão é que daí fica uma briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O comandante do 20º Batalhão da Brigada Militar, responsável pelo policiamento na região, admite que os marginais estão identificados e inclusive já foram presos. Se esse delinquente tiver que ser preso 10 vezes, 10 vezes a Brigada Militar vai prender. Agora são delinquentes que já passaram por nós, foram encaminhados, foi lavrada a documentação competente, menor foi para o DECA, maior foi para a área judiciária, só que infelizmente já estão soltos. O policiamento ostensivo na região foi reforçado. Soldados fardados estão rodando nos ônibus para tentar coibir a ação dos assaltantes. Mas as pessoas que utilizam o transporte na região se dizem descrentes no trabalho da Brigada Militar. A gente vem com a fé, cara, porque contar com o policiamento é raro. Tem poucos policiais, pouco efetivo da Brigada, não sei. A gente se vira, o cidadão se vira. Sei lá, sempre teve, mas agora parece que está pior, né? Para os motoristas que trabalham nas linhas mais atingidas, a solução é selecionar os passageiros. A gente se sente seguro, né? Porque tu parar na parada pegar um passageiro e nem às vezes nem é um passageiro, né? Tem que estar selecionando, né? Já aconteceu de eu pegar e passar, principalmente à noite, né? De eu suspeitar é o seguinte, passar reto, não parar, né? No próximo bloco, por que os brasileiros deixam tudo para a última hora? E ainda a previsão de uma madrugada com termômetros marcando 0 grau. O Grupo Amparo e Defesa de Animais promove neste sábado a feira de adoção de cães e gatos na estação São Leopoldo da Transurb. Para adotar é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade, comprovante de residência e assinar um termo de compromisso. A feira acontece das 9 da manhã à 1 da tarde. Com chuva, a atividade será transferida para outra data.